Olá pessoal, neste vídeo vamos tratar de uma parte mais de tratamento visual do Excel. Trataremos da formatação de células especificamente. Bom, todo o vídeo será gravado em função dessa célula B3 aqui e nela eu mostrarei os tratamentos mais comuns, como aplicar negrito, sublinhado, itálico, mudar cor de fonte, mudar fonte, centralizar, colocar cor no fundo e assim vai. Então hoje a gente trabalhará com esse tipo de transformação através do VBA. Tá? Bom, primeiro, vamos criar aqui uma subrotina. Então, subformatação, parênteses, sub. Beleza. Bom, primeira coisa, vamos tratar da formatação da célula em si. Então, que seria tratar do alinhamento dela, da cor de fundo e assim vai. Bom, primeiro eu vou incluir um texto qualquer aqui, para a gente poder observar as mudanças. Vou colocar aqui em engenharia química. Primeira coisa, eu quero tratar a célula B3. Então, range B3. Aqui vai ficar uma referência fixa, mas da mesma forma como eu estou fazendo para B3, você poderia deixar essa seleção dinâmica. O que eu quero definir de B3, que é o nosso objeto, primeiro pode ser o alinhamento da célula. Então, como que esse texto vai estar alinhado? Tem dois tipos de alinhamento. Se você vir aqui, você vai ver que tem um alinhamento vertical, né? Se ele vai ficar na parte de cima, se ele vai ficar no centro ou na parte de baixo da célula. E tem um alinhamento horizontal, que ele pode ser alinhado à esquerda, ao centro ou à direita. Então tem esses dois tipos de alinhamento. Então, tratando primeiro do alinhamento horizontal. Então, vai ter aqui a opção horizontal alinhamento. Dando igual, você vai definir como que você quer que ele seja. Que nem aqui. Tem três opções, né, no alinhamento horizontal. Você pode definir ele à esquerda, ao centro ou à direita. No caso aqui, eu vou definir ele como no centro. Então, XL, Center. Você poderia colocar XL Left, XL Right. Tanto faz. Agora, definindo outro alinhamento, que é o alinhamento vertical. Você poderia fazer a mesma coisa. Só que agora vai ser ponto vertical alinhamento. Dando Tab, ele já vai selecionar automaticamente essa que está em azul. Então, te poupa desse tempo de digitar. Tá? No alinhamento vertical, eu tenho as opções centro, topo ou parte de baixo. Eu vou querer também um alinhamento ao centro. Aí teria XL top e XL bottom como opção, né? Para topo e baixo, respectivamente. Então aqui seria o tratamento de alinhamento de texto. Eu vou aumentar a largura da célula para facilitar vocês verem. Ela aqui da forma como ela está alinhada na parte de baixo. E aqui não dá para ver qual alinhamento que está. Deixa eu colocar aqui para o lado. E está alinhada à esquerda. Então vamos ver aqui. Ó. Vou rodar a minha sub. Primeiro eu vou definir o horizontal no centro. Ele alinhou ao centro. E o vertical ao centro. Alinhou ao centro. Beleza. Isso daqui seria a parte de alinhamento. Agora uma outra coisa que a gente pode mudar nessa minha célula seria a cor de fundo. E qual que seria essa propriedade? Seria range B3, é o objeto que eu vou mexer no fundo. Ponto interior, porque eu vou mexer na cor do interior da célula. Eu não estou mexendo na cor da letra e não estou mexendo em nenhuma outra coisa. Então nesse caso aqui, tem um objeto dentro do outro. Eu estou tratando do fundo da minha célula. É por isso que eu não vou direto para a propriedade. Porque se eu colocar simplesmente color, eu não estava definindo a cor do que. Eu poderia estar falando
da cor do meu interior da célula ou da cor do texto da célula. É por isso que primeiro você tem que especificar de qual cor que você vai falar. Então, na célula B3, eu estou falando do interior dela. Agora, ponto. Aqui tem as opções. Eu tenho duas formas principais de colocar a cor. Primeiro, você tem... você pode entrar com valores em RGB. Então, posso colocar aqui simplesmente ponto .color. Aí depois vai ser igual a um valor em RGB. Então, vou colocar um valor qualquer aqui. Eu não faço ideia qual cor que vai sair. Mas vamos colocar 125, 24, 68. Então, isso daqui vai gerar sua cor no formato RGB. Com esse parâmetro RGB aqui, vai definir a cor do interior da sua célula. Então, deu essa cor próxima do vinho. Uma outra forma de você definir essa cor seria usando um comando bem parecido. p3.interior.color index. E aqui já tem uma lista de cores padrões do Excel, no qual cada valor numérico vai ser correspondente a uma cor. Essa lista é muito fácil de ser encontrada na internet. Se você digitar aí Color Index Excel, você vai achar. São 56 cores, mas eu tenho ela aqui nessa planilha ao lado para facilitar. Então são essas 56 cores que já vem tabelada para você. Então aqui à esquerda está o número correspondente a cada uma delas. Então, por exemplo, se eu quisesse pintar a minha célula ali da cor 43, que seria esse verde aqui, eu viria aqui no Color Index, colocaria 43. Aí executando aqui para ver se vai ficar aquela cor mesmo. Ficou, certo? Então você tem essas duas principais formas de mudar a cor. Tanto para o interior da célula quanto para a cor da fonte também. Você pode usar esse comando RGB ou esse comando Color Index, tanto faz. Tá, esse daqui foi tratando da célula em si. Agora, a gente poderia entrar para o tratamento da fonte da célula, que aí você pode definir qual tipo de fonte que você quer, se é Times, se é Arial, se é Comic Sans, Calibre e assim vai. E além disso, o tamanho da sua fonte, a cor da sua fonte, se ela está em negrito, se ela está em itálico e se ela está sublinhada. Então, qualquer tipo de tratamento na fonte você poderia fazer agora. Eu vou agrupar isso tudo de uma forma mais prática, porque ao invés de eu ter que escrever para todos os comandos range b3 ponto fonte e só depois o atributo que eu quero mexer, para eu não ter que poupar de repetir, que nem eu repeti aqui esses dois casos, essa parte inicial, que seria o range b3 ponto interior. Eu posso formar um grupo de comandos que todos se iniciem com esse início que eu vou definir. Então a forma de eu criar isso é com o bloco if. Então o if range b3 ponto fonte, ok? E aqui no final end with, tudo que tiver entre esse with e esse end with vai estar tratando do range b3 ponto fonte. Mas o que eu quero tratar do range b3 ponto fonte? Eu quero tratar primeiro se ele é negrito ou não. Como a opção é ser ou não ser negrito, não tem como você definir parâmetros além disso. O negrito, sublinhado e o itálico, você define ele como verdadeiro ou falso. Então vai ser true ou false. Então aqui, tratando de range b3.font, eu quero falar do formato negrito, que é bold. Eu vou definir ele como verdadeiro. Então aqui, dessa forma como eu digitei, seria a mesma coisa que eu escrever range b3.font.bold igual a true. Aí eu vou rodar aqui para vocês verem. Ó, essa parte aqui vai repetir. Pronto, ficou em negrito.
Aqui ele está indo para o final do if, porque eu não escrevi mais nada. Eu poderia definir também, seria itálico. Então, ponto italic igual a false. Poderia também colocar ele com sublinhado. Então, ponto underline igual a true. Vou colocar true aqui para conseguir ver a mudança, porque ele não está itálico por enquanto, né? Então, tudo isso daqui está me poupando de escrever aquele range b3.font.italic, range b3.font.underline. Então, aqui eu estou agrupando tudo que está dentro desse bloco if, estou falando do objeto fonte do range b3. Aí, além disso, eu posso definir qual fonte que eu quero que esteja aquela minha célula. Atualmente, ela está na fonte calibre. Então, eu posso mudar o nome da minha fonte. Então, aqui é o name. Aí eu escrevo a fonte que eu quero. Então, por exemplo, eu posso colocar Comic Sans. Além disso, eu posso definir o tamanho da minha fonte. Então, eu posso definir o size. Ponto size. Atualmente está 11, eu vou mudar para 14. E assim vai. Qualquer outra propriedade que você possa mexer na fonte da sua célula, você pode trabalhar aqui dentro desse bloco if. Então, eu vou entrar nele aqui de novo. Vou definir como negrito, já está. Vai ficar em itálico. Vou colocar o sublinhado. Vou mudar a fonte para Comic Sans. E o tamanho para 14. Beleza. Agora, end with. Outro tipo de coisa que você pode fazer aqui também é mesclar células. Então, achei que essa célula aqui é muito pequena para esse texto e eu não quero aumentar a largura da minha célula. Eu quero juntar essa célula com a célula ao lado. Então, uma forma de você fazer isso, fazer um merge, que é equivalente a essa função aqui. Só maximizar aqui, que fica mais fácil de mesclar e centralizar. Então, o que você vai fazer? Range. Você vai falar o intervalo que você quer mesclar. Então, no caso, eu quero mesclar a célula C3 com a célula C2. Desculpa. A célula B3 com a célula C3. Então, eu vou fazer o range B3, dois pontos, C3, ponto, merge, que é a mesclagem de células. Então, com esse comando, eu consigo fazer a mesclagem. Vou executar ele aqui para vocês verem. Pronto. Agora, essa célula aqui, ela é como se fosse uma célula só. Célula B3C3, um conjunto. Se eu quiser desfazer a mescla, é só range B3C3 ponto one merge. Isso daqui vai desfazer a mescla. E aí vai voltar a ser duas células independentes. Pronto. Agora tem B3 e tem C3. Beleza. Isso daqui é o tratamento, assim, de forma bem simples, que você pode fazer no texto através do VBA. Para você limpar essa formatação que você fez, você tem a opção de fazer o range b3.clear. Aí na opção de clear, você vai ver que tem vários tipos de clear. Tem clear comments, contents, formats, hyperlinks, notes. No caso aqui é a formatação que a gente deu para a célula. Então eu vou selecionar esse tipo de limpeza. Ele mantém os valores que estão inseridos na célula, mas limpa a formatação que eu fiz nela. Então aqui, executando isso, ele tirou todo o tipo de formatação que eu fiz nela. Ele voltou para a célula no formato padrão. Então a sua fonte voltou a ser calibre 11. Os alinhamentos estão na forma padrão. Não tem mais negrito, sublinhado, itálico. E a cor continua sendo preta. Aí, uma coisa que eu esqueci de falar.
aqui falando da fonte, que era a cor. Mas é da mesma forma como eu fiz aqui com o interior da célula. Eu poderia definir a cor usando RGB, ou eu poderia fazer a cor utilizando o Color Index, tanto faz. Vou executar aqui só para vocês verem. Então aqui, ó, vou entrar no if. Ó, aqui a cor mudou ali para esse formato RGB. Se eu quisesse mudar um pouco esse RGB aqui, eu poderia. Então, só para ficar diferente. Não mudou tanto, né? Então, deixa eu mudar um pouco mais. F8, mudou um pouco mais. A Color Index eu poderia escolher uma outra cor aqui, não sei, 41, por exemplo, que é aquele azul. E assim vai. Você teria essas duas opções. Você não, obviamente, você não usaria as duas, né? Eu só estou mostrando as duas aqui para vocês terem como opção. Então, é basicamente isso. É claro que tem outros tratamentos que você pode fazer, mas o mais básico, caso vocês lidem nesse início de programação VBA, vão ser com esses. Certo? Então, é o que eu tinha para falar nesse vídeo sobre formatação de células. E muito obrigado, até o próximo vídeo.